1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Nós estamos iniciando uma série de 3 cultos da palavra, falando sobre anjos. Aprove a Deus, hoje nós estamos na sua casa, e hoje começamos com anjos maus. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos muitas referências. Mas algumas pessoas não acreditam em Satanás, não acreditam em demônios, falam que isto é fábula, é mito. Mas quando nós olhamos a Bíblia trata Satanás como uma criatura poderosa, empenhada em fazer o mal e se opor aos propósitos e ao povo de Deus. E nesta noite nós vamos folhear um pouco a Bíblia, tendo em vista que é um estudo, e vamos passar por alguns textos. Quem sabe você já tem conhecimento, mas se você tem, vai reforçá-lo. Se você não tem, vai passar a ter, sobre a origem dos anjos, sobre a natureza dos anjos maus, sobre a atividade dos anjos maus e sobre o destino dos anjos maus. Então vou procurar ser sucinto, mais objetivo e claro a respeito desses 4 tópicos. O primeiro que eu quero falar com os irmãos é sobre a origem dos anjos maus. O texto que nós lemos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que tinha planos. E esse plano era de estar com a igreja de Tessalônica. Mas ele disse que não foi uma, foi 2 vezes. Que ele foi barrado por Satanás. Satanás não impede, não pode impedir o que Deus tem nas nossas vidas. Mas ele pode atrapalhar e tardar os planos que nós temos. Satanás é uma palavra que significa adversário, opositor. Satanás é um nome. Agora, diabo é um título. Diabo significa acusador, difamador. Então, Satanás tentou atrapalhar os planos, tardar a ida de Paulo a Tessalônica. E de onde surgiu Satanás? Como ele apareceu na história, na humanidade? A Bíblia vai nos dar referências que tanto ele quanto os demais anjos maus, eles eram santos e bons quando foram criados. Eu vou me ater ao que a Bíblia diz. E pouco a Bíblia fala a respeito de como isso se deu, como isso aconteceu. Mas em Isaías, no capítulo 14,
do versículo 12 ao versículo 14 está escrito assim: Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é uma referência de Isaías capítulo 14. Se você olhar esses versículos, você vai ver que ele está cheio de egoísmo. Aqui, o egoísmo aparece. É eu, subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui a gente já começa a ver o egoísmo surgindo de um ser que era bom. Quando ele diz que serei semelhante ao Altíssimo, isso aqui não é admiração. Quando nós olhamos para uma pessoa, como Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, isso é admiração, isso é respeito, isso é propósito. Mas quando ele diz, serei semelhante ao Altíssimo, isso aqui é inveja. Então, nesse ser começa a surgir sentimentos malignos. Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 19, vai dizer: estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, do sárdio, do topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim ungido, da guarda, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Esses dois textos que eu li são textos destinados. O primeiro de Isaías. Isaías vai profetizar para o rei da Babilônia. O segundo texto, Ezequiel, vai profetizar para o rei de Tiro. Alguém pode dizer, não, isso aí não fala de Satanás, isso está falando do rei da Babilônia e do rei de Tiro. Bem, verdade é que a mensagem era para eles, mas quando chega nestes versículos, aqui há algo sobrenatural, porque agora Deus vai usar o profeta não para falar diretamente do rei daquela nação, mas sim daquele que estava por trás, ornando, trabalhando na vida daqueles reis, que era o próprio Satanás. Abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 12. Versículo 7 ao versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo de número 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Se a gente for ler
o versículo 3 e o versículo 4, vai dizer que com a sua cauda, ele leva uma terça parte com ele. E o que nos alegra é que para cada anjo caído, anjo mau, tem 2 anjos bons. Ele levou uma terça parte. Então, para cada anjo maligno que tenta atrapalhar a sua vida, tem 2 anjos bons te guardando da parte de Deus. Então, aqui nós temos um pouco da origem deste ser. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: eu vi Satanás cair do céu. Lucas capítulo 10, verso 18. Então nós temos esta base bíblica para falar da origem dos anjos maus. Estes anjos, ao serem destronados, a Bíblia vai dizer que eles perdem a sua identidade. Eles agora não são mais chamados e conhecidos e não têm mais aquela glória e não são mais anjos de luz. Abra sua Bíblia também em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não é mais anjo de luz. Os que com ele se rebeliaram não são mais anjos de luz. Eles perderam a identidade. Eles agora são espíritos malignos. Marcos capítulo 5, versículo 9, quando Jesus vai para a terra de Gadara, a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega naquele lugar, aquele jovem que estava possesso, cheio de espíritos maus, os espíritos olham para Jesus e diz, quando Jesus pergunta, qual o teu nome? Os espíritos vão responder e vão dizer, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Biblicamente, a Bíblia não dá nome a demônios. E nem se vê na Bíblia os demônios dizendo, meu nome é X ou Y. Porque, na verdade, eles perderam a sua identidade. Então, algumas culturas e religiões dão nomes. E a Bíblia diz que desde o princípio ele foi homicida e não se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tudo que provém da boca dele, ainda que seja misturado com verdade, mas a fonte não é confiável. Então nem todos que falam a verdade têm compromisso com a verdade. Assim são os demônios. Eles usam um pouco de mais com um pouco de menos, e mais com menos é menos. Nunca vai ser mais. Para ludibriar, para tentar confundir e enganar.
A natureza dos anjos maus. Eles são seres espirituais, como todos aqui sabem. Eles não são onipresentes, oniscientes e nem onipotentes. Esses atributos são atributos naturais de Deus. Então não são atributos de demônios. Os anjos maus que estão em Brasília, eles não conseguem ao mesmo tempo estar em São Paulo, porque eles não são onipresentes, não são oniscientes, eles não sabem todas as coisas, e muito menos têm todo o poder. Então eles não são onipotentes. Esses atributos é do nosso Pai, do nosso Deus. Aonde esses seres espirituais do mal, das trevas, ficam? Aonde eles ficam? Tem alguém que diz: volta para o inferno, demônio, vai para o inferno. Vai para o inferno, diabo. Eu tenho uma notícia para dar para você. Quem fala isso está equivocado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz aonde esses seres malignos ficam. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então os demônios não estão no inferno, irmã Andréia. Eles andam ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Jó, capítulo 2, versículo 2. Jó 2, 2. Deus vai dizer para Satanás: de onde vens? Ele vai dizer: de rodear a terra e de passear por ela. Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. O diabo está mais perto do que muitas pessoas pensam. Os demônios estão mais perto do que muitas pessoas pensam. Mateus capítulo 12, versículo 43. Se você abrir esta referência aí, eu quero ler com você. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E o que acontece? Versículo 44. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ele sai de uma pessoa, fica vagando, vê uma brecha para voltar, ele volta. E quando ele volta com mais destruição, com mais treva, com mais malignidade. E o estado daquela pessoa se torna pior, porque agora
São 8 demônios. Eu um tempo tinha acabado de chegar do trabalho, isso já faz alguns anos, e minha sogra bateu na porta de casa, isso já era meia-noite aproximadamente, e disse: vamos ali, que uma pessoa está quebrando tudo dentro de casa, ela está com um demônio. E eu saí, fui com ela, e quando eu cheguei lá, tinha móveis jogados para fora, o filho estava desesperado, e eu falei: quem está aí? Disse: só ela. Eu abri o portão, entrei, eu disse: ninguém entra. Fechei o portão e entrei. Quando eu entrei, a pessoa estava sentada na sala, de perna cruzada, fumando cigarro. O clima é pesado, a carne treme. E ela pegou um cigarro e de uma chupada deixou só a cinza. Pegou outro, acendeu, o olhar parado, e eu sentei no sofá, e eu falei: você está me ouvindo? Falei o nome da pessoa. Balançou a cabeça que sim. Eu falei: então eu quero falar contigo. O plano de Deus para você não é esse. Deus quer morar na tua vida. É isso que Deus tem para você. Na hora que eu falei isso, levantou e bateu com as 2 mãos na mesinha da sala e virou de costas e ficou andando, correndo igual uma aranha, mas ao contrário. E eu falei: sai em nome de Jesus. Quando ela foi para a área, a rua cheia de gente, coloquei a mão na cabeça e disse: sai dela em nome de Jesus. Puf! Ela apagou e voltou de novo. Quando ela voltou, eu disse: você está bem? Ela disse: estou só com a dor nos braços. Aí eu falei: então fica sentado um pouco, eu vou pegar um copo de água para você. Ela disse: não, faz um favor para mim, vai ali na estante, pega a carteira de cigarro, que eu quero fumar um cigarro. Eu falei: mais o cigarro? Ela disse: é, para me acalmar. Eu disse: não, cigarro não vai te acalmar. Aí virou a cabeça e disse: eu estou mandando, rapaz. Eu falei: ah, ainda você está aí, né? E não era só um. Expulsava um, manifestava outro. Expulsava um, manifestava outro. Mas graças a Deus, todos eles saíram e ela aceitou Jesus. Então, quando eles tomam posse de uma pessoa, eles escravizam esta pessoa. E eu quero aqui falar, agora em terceiro lugar, sobre a atividade desses anjos maus. Você já sabe onde eles ficam, você já sabe a origem, você sabe da natureza e as atividades deles eu quero passar para você. Quero citar somente 2, tendo em vista o tempo. 2 atividades com algumas referências. Jó capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Primeira atividade dos anjos maus, que eu quero citar: afligir os corpos e as almas dos homens. Homens aqui, humanidade. Afligir os corpos e as almas dos homens. Neste texto, Satanás feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé, pastor Stefano, até a cabeça. Marcos capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5, está escrito assim: ao desembarcar,
Logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Lucas capítulo 13, versículo 11. Abra nesta referência bíblica, Lucas 13, 11. O texto vai dizer que veio ali uma mulher, ali na sinagoga, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Esta mulher havia 18 anos sofrendo com esse espírito de enfermidade e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Esta era a situação desta mulher. Mas ela estava na sinagoga, 18 anos, com um espírito de enfermidade. Aí alguém pode dizer, mas aqui não é demônios. Era um espírito de enfermidade. Mas aí eu digo para você, leia o versículo 16. O que diz no versículo 16? Vamos ler? Jesus vai dizer, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Esse espírito de enfermidade era coisa de Satanás. Existem enfermidades que são obras de Satanás. Ele gosta, tem prazer de fazer com que o ser humano venha definhar. Ele quer destruir a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus no homem. Em todos os aspectos, espiritual, intelectual, físico. Esse gadareno tem um texto que vai dizer que depois que os demônios saíram dele, ele voltou ao perfeito juízo. Os demônios, os anjos mal bloqueiam mente, machucam os corpos, trazem treva para a alma. Um dia eu estava entrando na igreja e veio duas pessoas desesperadas dizer, me ajuda, lá em casa o meu filho está com demônio. E quando eu cheguei na casa, era um jovem, forte, ele estava sem camisa, ele estava sentado de frente para a parede só aquelas paredes chapiscadas, e ele dava soco, puf, puf, chega a tremer o telhado. Aqui já estava só no osso, dava para ver os ossos, de tanto bater na parede com as duas mãos. Quando nós entramos, ele levantou e ficou girando na sala. E do meu lado veio um obreiro, ele pegou na gravata do obreiro e começou a levantar o obreiro. E o obreiro era pesado. Começou a levantar o obreiro, enforcando ele. Eu coloquei a mão na cabeça dele e disse, sai em nome de Jesus. Na hora ele caiu no chão. Só que a família, pastor Márcio, desesperada, saiu dando um tiro para todo lado, pedindo socorro para todos. Vieram ali obreiros de outra denominação,
Quando chegaram ali, nem cumprimentaram a gente, já chegaram e viram ele caído, e colocou a mão na cabeça dele e disse: se apodera por completo agora. Se apodera por completo agora. Aí ele levantou forte, pegou esse obreiro, levantou e já caiu com ele dando um mata-leão. Fomos e expulsamos de novo. E a família ficou muito nervosa com essa pessoa e expulsaram ele também de lá. Com demônio não se brinca. Com anjos caídos, não tem lugar para eles. Eles são reais, são seres poderosos. Tudo que eu estou falando aqui não é para você sair com medo. Ao término desse estudo, você vai ver que você vai sair mais forte do que nunca. Mateus capítulo 15, versículo 22. Uma mulher cananeia vai ficar sabendo que Jesus está naquele território. E ela vai atrás de Jesus. E esse que é uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Estar endemoninhada já é algo terrível. E terrivelmente endemoninhada, dentro do lado desta mulher, pensa a opressão que era. Pensa o clima pesado. Pensa o terror, as trevas que estavam ali. Mas ela saiu em direção à pessoa certa para pedir socorro. Marcos capítulo 9, versículo 17. Um senhor vai levar o filho que estava possesso por espírito imundo. Ele vai levar aos discípulos. Só que os discípulos não puderam fazer muita coisa. Aí ele vai levar e espera Jesus. Quando Jesus chega, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. O espírito se apoderou deste jovem que deixou ele mudo. Travou a fala deste jovem. Bloqueou a comunicação verbal desta pessoa. Aí o pai vai dizer para Jesus, de vez em quando ele toma ele começa a espumar. Se você leu os outros versículos, ele começa a espumar, ranger os dentes. E uma hora joga ele no fogo, outra hora joga na água. Aí Jesus vai e expulsa esses espíritos que estavam tomando posse da vida desse jovem. Então, as atividades desses anjos maus é escravizar o homem, uma delas. Tanto o corpo quanto a alma. Atos 16, 16, você vai ver que Paulo e Silas e Lucas, eles estão passando, e o texto vai dizer que aconteceu que indo nós, diz Lucas, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ao tempo que esta jovem era usada pelos demônios, ela ia definhando, porque não tem ninguém que tenha anjos maus no corpo que prospere.
Eles usam a pessoa e nunca vão fazer o bem para essa pessoa. Sempre vão escravizá-la. Tanto é que em algum lugar são chamados as pessoas que são usadas por eles de cavalos. Mas as pessoas que estão aqui, que dão lugar para Deus, que são usadas por Deus, são ovelha do sumo pastor. A primeira coisa, eles trabalham para destruir o corpo e a alma. É uma das atividades deles. Segundo, gerar engano. Eles geram engano. Gênesis capítulo 3, versículo 1, já começa a ação ali no Éden. Quando eles vão dizer, quando a serpente vai dizer a Eva, diz que a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele começa já colocando dúvida, querendo que Eva fique enganada. E nesse diálogo, acontece algo terrível. Acontece a queda. Deus faz o jardim e põe o homem nesse jardim. Só que este homem que Deus põe no jardim e a mulher vão conversar com quem não era para conversar. E ao conversar com quem não era para conversar, agora ela vai sentir vontade de comer o que não era para comer. E vai desobedecer a Deus. Tudo começou com uma brecha que ela deu para Satanás. Tem conversas que são malignas. Tem conselhos malignos. Tem pessoas malignas. Nós devemos ter discernimento e pedir para Deus nos guardar em todo o tempo. Porque nem tudo que parece ser bom é bom. Nem tudo que parece ser mal é mal. E a Bíblia nos dá exemplo disso. Irmã Simone, Jesus estava na herdade de Sicá, junto ao poço de Jacó, conversando com uma mulher que não era bem vista na sociedade. Sozinho, os discípulos saíram e isso parecia mal. Jesus entrar na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, parecia algo mal. Mas não era mal. Tanto Zaqueu quanto a mulher alcançaram a salvação. Agora Pedro está com Jesus, tinha declarado quem era Jesus, mas depois ele chama Jesus no canto, quando Jesus vai falar da morte, ele diz, não, mestre, não vai acontecer não. Aí Jesus olha para ele e diz, parece cuidado, né? Parece zelo, parece coisa boa. Mas Jesus olha e diz, para trás de mim, Satanás. Tem coisa que parece boa, mas não é boa. E tem coisas que parecem que são ruins, mas não são. Os anjos maus são especialistas em enganar as pessoas. Em enganar as pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 6. Mateus 4, 6. E disse-lhe, se és filho de Deus, olha este versículo, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Um anjo caído está dizendo, olha, tem anjos aí que vão te guardar. Tem ordem para esses anjos te guardar. Mas ele usa de engano neste versículo. Se você observar, ele diz, atira-te abaixo, lança-te abaixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para não tropeçares. Tropeçar é uma coisa, lançar, se atirar é outra. Então ele está usando engano aqui, tentando enganar a própria palavra. Pegando a palavra para enganar a palavra. Aí se deu mal. Então ele diz, você se joga porque está escrito que vai te guardar quando você tropeçar. Tropeçar não tem nada com se jogar. Ninguém tropeça porque quer. Agora se joga, se atira quando quer. Apocalipse 20, versículo 7 e versículo 8. Estamos falando de engano, que ele gera um engano. Apocalipse 20, versículo 7 e versículo 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ou seja, ele vai sair depois que ele for preso por 1000 anos, aqui é o milênio. Ele vai sair porque a natureza dele é essa, de engano, e vai convencer pessoas, enganar pessoas. E não vão ser poucas que serão enganadas por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ele conseguiu enganar Ananias e Safira. Conseguiu colocar na cabeça deles que ninguém ia descobrir a tramóia que eles fizeram. Foram enganados por Satanás. O texto não diz que foi coisa de Ananias. Satanás entrou no coração dele. Ele deu lugar para Satanás. E olha que ele deu lugar para Satanás num tempo, no auge da igreja, no tempo que a igreja estava vivendo o maior avivamento. Então, em meio a um tempo de avivamento e dentro da igreja, teve alguém que estava compromissado com as trevas. Teve alguém que estava dando brecha para anjos caídos. Existem pessoas que servem a demônios, irmãos. Você sabe disso. E a Bíblia fala disso. Confira comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Eles conseguem enganar as pessoas e trazer desvio de comportamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, tem pessoas que mudaram, desviaram o comportamento, e em vez de sacrificar ao Senhor,
estão sacrificando a demônios. Em vez de servir ao Senhor, estão servindo a demônios. Eles enganam de tal modo que as pessoas desviam os seus comportamentos. Eles enganam de tal modo que as pessoas também desviam das suas crenças. Confira comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eles trazem desvio de crença. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito, esse é o Espírito de Deus, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então eles conseguem trazer desvio de crença. Nós somos exortados, a Bíblia nos exorta a algumas coisas. E eu quero que você guarde isso aqui no seu coração, no seu íntimo. Que não saia da sua mente. Que você pense nisso todos os dias. O que a Bíblia nos adverte sobre anjos maus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha o que a Bíblia nos ensina, nos orienta, nos exorta. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que até resiste ao diabo, mas se não se sujeitar a Deus, não vai ter vitória. Não adianta só resistir ao diabo, tem que primeiro se sujeitar a Deus. Quem se sujeita a Deus tem capacidade, tem força, tem sabedoria para resistir ao diabo. E consequência disso é ele fugindo desta pessoa. Segunda orientação, segunda exortação, Efésios 4, 27. E não dê lugar ao diabo. Ele atua no nosso planeta de forma ilegal, porque a terra não foi feita para ele. E se eu dou lugar para quem é ilegal, eu sou conivente com essa ilegalidade. Então Paulo vai dizer, não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo assim, ele não merece lugar nenhum. Não dê brecha, não dê oportunidade. Porque ele não precisa de muita coisa, ele precisa de uma brecha. Não deis lugar ao diabo. Então guarde estas duas orientações bíblicas. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. É possível? Claro que é. Se não vigiar, é possível. Em último lugar, o destino dos anjos maus. Mateus 25, 41. Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este é o destino dos anjos maus. O fogo eterno foi preparado especialmente para eles. Mas tem alguns seres humanos que vão seguir também para esse lugar. Mateus 8, 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios, eles sabem que tem um tempo certo para eles serem julgados. Então, quando Jesus chega lá em Gadara, que eles olham Jesus, ele diz: que temos nós contigo? O acordo não é agora, não. Vieste nos atormentar antes do tempo? Olha só quem está falando de tormento. Quem é especialista em atormentar. Estão com medo de serem atormentados, porque o que Deus vai fazer com eles, irmãos, é coisa terrível. Vieste nos atormentar antes do tempo? Tiago 2,9 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Esse crer deles aqui não é o crer que nós temos, não. Tem gente que usa de forma errônea, dizendo: irmão, tu não crê não, até o diabo crê. Mas não é esse crer da nossa forma. Isso aqui, eles creem que há um só Deus, eles não são Deus coisa nenhuma, que há um só Deus, e que este único Deus já julgou todos eles. E eles, lembrando disso, eles acreditam nisso que estremece, porque sabe que chegará a hora deles. É assim que eles creem. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E só dar uma orientação aqui, é segunda de Pedro, tá? Não é segunda a Pedro, porque a carta não é destinada a Pedro, mas é Pedro que está destinando. É segunda de Pedro, não é segunda a Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Aqui, irmãos, são anjos maus que não tiveram liberdades, que estão presos em cadeias esperando o dia do juízo. São seres tenebrosos, terríveis, avassaladores, que estão presos esperando o dia que serão todos eles julgados. Para eles não há redenção, não há misericórdia e não há esperança. Enquanto este dia deles não chegam, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar posse do que está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Nós devemos tomar posse do que está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos recitar esse versículo? Marcos 16, 17. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. E estes sinais... Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome
expulsarão demônios e falarão novas línguas. Você entendeu? Enquanto esse dia não chega do juízo deles, Deus está dizendo: eu te dou autoridade para expulsar, para expelir todo anjo mau que aparecer. Todo demônio que oprimir pessoas, você tem autoridade para colocar a mão e dizer: sai em nome de Jesus. Ele está dizendo: em meu nome, vocês vão expulsar esses demônios. Em meu nome, vocês vão expulsar esses anjos das trevas. Quem tem essa autoridade aqui? Levanta a mão. Toma posse dessa autoridade, irmão. Tem enfermidade que não é enfermidade, qualquer enfermidade, é demônio. Deus vai colocar autoridade na tua mão para expulsar essas enfermidades demoníacas. Deus vai te dar autoridade. Você já tem. Não vou dizer que Deus vai te dar, porque já tem. Muitas das vezes nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Ele diz no versículo 18: pegarão em serpentes. Se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém que entendeu? Tem alguém que entendeu? É autoridade nas nossas mãos. Na nossa mão não tem só pele, não tem só carne, não tem só nervo, não tem só ossos. Tem autoridade que Deus delegou à igreja dele na terra. Tem autoridade que Deus delegou à igreja dele na terra. Nós temos autoridade para expelir demônios. Expelir significa lançar fora, arremessar à distância. Vamos arremessar no nome de Jesus todo espírito maligno que chegar perto. Deus vai te dar discernimento para você discernir se é ou não é. Às vezes vem como se fosse anjo de luz. Você vai entender e vai dizer: sai em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir.